Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Wendel Léo, professor das matérias de administração, e hoje o assunto é processo decisório dentro do universo de gestão de pessoas. Processo decisório é um assunto que cai bastante em provas, fácil, tranquilo, desde que você siga algumas regras teóricas que eu vou aqui mostrar para vocês. O processo decisório fala sobre o processo, literalmente, de tomada de decisão. Ele serve para as provas de concurso, já que é para isso que a gente está aqui estudando, mas ele também serve para a sua vida pessoal, organizar melhor as suas próprias decisões com essas teorias que a gente vai conhecer e essas determinações que a gente vai conhecer. O assunto processo decisório, ele foi colocado pela primeira vez em livros por um cara chamado Simon. Para quem não lembra, lá em TGA, Teoria Geral da Administração, onde a gente aprende todas as teorias da administração, o Simon foi o autor da teoria comportamental ou behaviorista, em 57, no final dos anos 50, quando ele coloca, então, uma teoria que ela não se opõe, mas ela foi uma resposta à teoria anterior, que foi a neoclássica, do Peter Drucker, que tentava resgatar o foco na tarefa. Obviamente, pela teoria se chamar comportamental ou behaviorista, ela é focada no ser humano. E aí, quem escreveu a teoria comportamental junto ao Simon? Maslow, com a sua hierarquia das necessidades, da motivação, Herzberg, com a teoria bifatorial, Victor Vroom, com a teoria da expectância ou expectativa, Douglas MacGregor, com a teoria X e Y, dentre vários. E nessa mesma época, o Simon também escreveu a chamada teoria da decisão. O que foi a teoria das decisões ou a teoria da decisão? O Simon colocou uma série de regras de como que o processo decisório deve ser tomado no universo organizacional, com base, obviamente, numa avaliação e análise do próprio processo decisório da pessoa na sua própria condição humana, nas suas próprias relações. Vamos acompanhar o texto? O autor, Hidalberto Chiavenato, no livro Administração Geral e Pública, de 2006, explica que a teoria das decisões nasceu de Herbert Simon, que utilizou-a como base para explicar o comportamento humano nas organizações, visto que a teoria comportamental, descrita no menu Conceitos de Administração Geral, concebe a organização como um sistema de decisões. Então, quer dizer, o próprio Simon diz, na teoria comportamental, que as organizações nada mais são do que um sistema complexo de decisões entre pessoas. Obviamente, essas decisões no intuito de fazer com que a organização atinja suas metas, realize seus resultados e execute a sua visão e missão colocadas ali no planejamento estratégico. No sistema descrito, vê-se que cada pessoa participa de forma racional, escolhendo e tomando decisões individuais a respeito de alternativas racionais de comportamento, o que nos permite concluir que a organização está imersa em decisões e ações. Uma decisão que não leva a uma ação é perda de tempo. Toda decisão tem que ser focada em uma ação. Diante desse exposto, o que cai em prova? Essa visão geral do que é o processo decisório, mais algumas nomenclaturas. Então, a primeira delas, que a gente vai conhecer aqui, como se fosse uma lista, seriam os principais conceitos sobre a tomada de decisão e a resolução de problemas. Então, o primeiro conceito, o que é uma decisão, segundo o Chiavenato? Processo de análise e escolha entre as alternativas disponíveis dos cursos de ação que a pessoa deverá seguir. Então, tomar uma decisão é analisar as alternativas. Tomar decisão ainda não é isso. Decisão é analisar as alternativas. Tomada de decisão é escolher dentre essas alternativas. Então, decisão, análise das alternativas que eu tenho para resolver um problema. E o que é um problema, segundo o próprio Chiavenato? A ocorrência de um problema se dá quando o desempenho real não está atingindo ou não atingirá o objetivo esperado. Então, quer dizer, há um problema quando eu percebo que aquele objetivo não vai ser atingido ou ele vai ser atingido de forma incompleta. Considera-se um desvio em relação a um padrão ou um plano previamente estabelecido. Então, a definição de problema, para a nossa vida pessoal, a gente pode dar várias definições, mas para o Chiavenato, no universo organizacional, é quando eu tenho um objetivo que eu não vou atingir ou que eu vou atingir, mas não da forma completa como eu deveria. Vai ter um desvio desse padrão que foi previamente estabelecido. Tomada de decisão, o que vem a ser isso? Consiste em avaliar, selecionar a alternativa e aplicar opções de ação para solucionar o problema. Então, cuidado com essa pegadinha semântica em prova de o que é decisão e o que é tomada de decisão. Tomada de decisão é a escolha.
Decisão é a análise das alternativas, sem a escolha, ok? Resolução de um problema. Processo que identifica e aplica ações que minimizam ou sanam o problema. Consiste em encontrar melhores linhas de ação que representam soluções. E aí, consequentemente, a gente começa a resolver aquele problema. Quem é que faz tudo isso? O chamado tomador de decisão, que não é uma função específica no universo organizacional. Qualquer pessoa pode ser um tomador de decisão. Tomador de decisão, pessoa que escolhe uma entre várias alternativas futuras de ação e executa, sendo responsável por aquela decisão que foi tomada. Então, tendo isso como nosso vocabulário, agora vamos ver então os tipos de cada coisa. Vamos ver primeiro os tipos de tomada de decisão. Existem, na realidade, 4 tipos de tomada de decisão, 2 delas muito frequentes em provas. Vamos lá. Tipos de tomada de decisão. Existem as decisões programadas, as decisões não programadas, isso cai muito em prova, as decisões estratégicas, cai, mas cai pouco, e as decisões pouco estruturáveis. Então, olha só. Decisão programada, como a própria palavra diz, são cursos de ação para um determinado problema que a gente já tem aquilo colocado no papel, já está definido. Então, são as decisões tomadas rotineiramente, para problemas que ocorrem rotineiramente, né, usando procedimentos e regras da própria empresa. Quando aquele problema surge, a gente já sabe o que fazer, porque é um problema rotineiro, então vamos estabelecer ali uma solução rotineira. Aí você deve se perguntar, mas Wendel, se o problema é rotineiro, por que ele não é resolvido definitivamente para que ele não ocorra? O certo é esse, resolver as causas para que o problema não exista mais. Diagrama de Chikawa. Só que tem certos problemas que independem da empresa. Então, por exemplo, aumentos de preço decorrentes de uma inflação muito flutuante. Isso é um problema que não depende da empresa. Então, a gente sempre vai adotar certas estratégias quando o preço tem que aumentar em função da inflação. Decisão programada. Decisões não programadas, como a própria palavra diz, são as decisões tomadas em relação a problemas não estruturados, problemas que ocorrem não frequentemente. Então, quer dizer, são problemas que ocorrem dentro da normalidade organizacional, mas não há uma frequência nesses problemas. Então, a gente não tem um script, não tem um roteiro definido para essa tomada de decisão. Isso é um pouco mais arriscado, porque essas decisões que não são programadas podem ser tomadas não da forma mais coerente e não da forma mais correta, que atinja melhor o objetivo da organização. Existem as decisões estratégicas, como a própria palavra diz, são decisões para a empresa como um todo. Mudar o foco da empresa, lançar novos produtos, diminuir o tamanho da empresa, são decisões estratégicas. E, por fim, decisões pouco estruturáveis. São para aqueles problemas mesmo que a gente nem imagina que possa acontecer, como um incêndio na empresa, como um acidente ou algo que seja realmente muito impactante ou pouco impactante, mas jamais esperado. E aí seriam decisões pouco estruturáveis, onde a gente não sabe o que fazer, não há um histórico de problemas parecidos, nem na nossa empresa, nem em empresas congêneres, para que a gente possa fazer o benchmarking, nessa troca ética de informações, conceito que a gente aprende lá em gestão de processos, fazendo com que a empresa então fique um pouco perdida em como resolver aquele problema. Então aí seria uma decisão pouco estruturável, para situações bem atípicas, bem incomuns. Então esses são os 4 tipos de tomada de decisão. Aonde essas decisões ocorrem? Nos mais diversos ambientes. Segundo o próprio Chiavenato, quais são os 3 ambientes em que as decisões ocorrem? Então está aqui os tipos de ambientes no processo decisório. Existe um ambiente da certeza, o ambiente do risco e o ambiente da incerteza. O ambiente da certeza é o mais claro dos 3. O ambiente do risco e da incerteza se confundem, mas eu vou esclarecer para vocês. O ambiente da certeza, como está aqui, é o ambiente em que sabe-se previamente o resultado de uma decisão. Raramente ocorre no ambiente de negócio, que dificilmente hoje em dia, no século XXI, uma empresa vai ter certezas acerca das coisas. Aceita uma água aí, gente? Dificilmente a empresa vai ter certeza acerca das coisas, ainda mais com essa velocidade de mudanças que as organizações devem imprimir nos seus negócios em função da alta exigência dos clientes. Mas, se ocorrer uma circunstância em que eu consiga dominar todos os assuntos e dados, é um ambiente de certeza, seria perfeito para tomada decisória, para tomada de decisão. Ambiente de risco. Eu não tenho certezas, mas eu consigo calcular o risco de cada decisão. Então, por exemplo, a empresa quer investir dinheiro que está sobrando. É uma decisão. E eu tenho várias opções. Eu posso investir em ações,
eu posso investir em imóveis, obras de arte, avestruz, né, que antigamente muita gente perdeu dinheiro aí investindo com avestruz, eu fui um deles. Se eu ver um avestruz atravessando a rua, gente, eu atropelo, porque eu tenho raiva de avestruz. Em função da quantidade de dinheiro que eu perdi quando teve aquela avestruz master, lembra disso? Enfim, desabafei, deixa eu voltar para a aula. Então, quer dizer, você calcula os riscos. Há uma regra em administração financeira que diz, quanto maior o risco, maior o retorno. Se eu posso calcular os riscos, eu não tenho certeza se eles darão certo, escolhidos, mas a partir do momento que eu calculo, eu tenho um embasamento para tomar uma decisão. E isso seria um ambiente de risco. E o ambiente de incerteza é de que eu não consigo nem calcular os riscos. Então, quer dizer, um ambiente totalmente incerto. Por exemplo, no ano eleitoral, não sabendo quem provavelmente será o próximo presidente da República, qualquer tomada de decisão de uma organização agora é um ambiente de total incerteza em relação ao futuro econômico do país. Mas isso não impede que as decisões sejam tomadas e elas também não podem esperar as coisas acontecerem necessariamente. E aí seria um ambiente de incerteza. Claro que você vai ter que contar com vários profissionais de várias áreas para te assessorarem para essa tomada de decisão. Profissionais que entendam de economia, de sociedade, de sociologia, de comportamento do consumidor, enfim, de N fatores demográficos também, para que a gente possa, então, num ambiente de incerteza, tomar decisões que sejam menos incertas possíveis, embora isso seja impossível. Bom, para fechar o processo decisório, que é algo bem simples também, existem, e é isso que as bancas mais exploram, as 7 etapas do processo decisório, que são essas, segundo Milanês, em 2010. Quais são as 7 etapas do processo decisório? Elas são bem lógicas, gente. Olha como as etapas foram construídas em cima de um pensamento lógico e óbvio. Primeira etapa do processo decisório, perceber a situação que envolve algum problema. Se eu não percebo a circunstância, a situação em que o problema está inserido, eu não tenho como decidir nada. Então a primeira coisa é analisar a situação, o problema que se tem e a situação em que ele está ocorrendo. Segundo passo, analisar e definir o problema de verdade. Muitas vezes nas nossas vidas pessoais, a gente toma decisões erradas porque não sabemos exatamente qual é o problema. De repente, você tem um problema de saúde, vai tomar um medicamento para aquele problema de saúde, mas qual é a origem desse problema de saúde? Pode ser que a origem desse problema de saúde esteja no seu trabalho, que vem o estresse, e do estresse gerado vem uma doença. Então, fazendo essa analogia com a vida pessoal, olha como isso é bem razoável. Primeiro a gente percebe a situação que envolve o problema, depois a gente analisa e define de verdade qual é o problema. Muitas vezes o problema não é bem aquele que a gente imagina, talvez o problema seja pior, ou até mais suave, mais simples de ser resolvido. Terceiro passo, já vamos resolver? Calma. Terceiro passo, procurar alternativas de solução ou de cursos de ação para aquele problema. Gente, uma coisa eu falo para vocês, não só por experiência própria, mas como administrador. Não existe problema que só tenha uma única solução. Aí você fala, imagina, Wendel, tem problema na minha vida que eu não enxergo solução nenhuma. Como é que eu passo numa prova? Não sei como é que eu faço para passar. Gente, tem várias técnicas de estudo, tem vários caminhos que você pode seguir. Então, assim, dificilmente um problema tem uma solução só. O problema é que a gente está tão empacado em procurar a solução do problema que quando a gente só encontra uma solução, que foi a primeira, e já acha que aquilo vai resolver, porque vem o desespero de querer resolver o problema o mais rápido possível. E num processo decisório coerente não é assim que funciona. Menos desespero, mais sabedoria. Então eu tenho que analisar as várias soluções que aquele problema pode possuir. Beleza, agora a gente resolve o problema? Calma. Eu analisei as várias soluções de um problema. Olha o que eu tenho que fazer agora. Avaliar e comparar as soluções alternativas e as suas consequências. De repente, uma solução pode resolver o problema mais rápido, mas gera mais custo. A outra solução demora mais tempo, mas é mais econômica. A outra solução é imediata, mas vai ter que gerar uma mudança na organização que talvez as pessoas não absorvam essa mudança e fiquem contra a forma de solução daquele problema. E assim sucessivamente. Vamos recapitular até agora? Percebemos a situação que envolve o problema, analisamos e definimos o problema, procuramos alternativas de solução para esse problema e avaliamos e comparamos essas soluções. Aí sim a gente escolhe. Aí vem a escolha da alternativa mais adequada, colocando na balança todos os critérios que você definiu como importantes. Escolhemos a alternativa de ação, vem os 2 últimos passos. Comunico a decisão escolhida para os funcionários da empresa, explico como eles devem trabalhar, como eles devem atuar na solução daquilo, conscientizo essas pessoas
muito junto à área de RH, porque de repente há de ser necessário uma pequena mudança na cultura organizacional para resolver aquele problema, e aí a gente implementa. Implementamos as alternativas escolhidas para que a gente possa avaliar se aquilo realmente deu certo. Então essas 7 etapas, galera, são extremamente importantes. As bancas, o que elas mais exploram são as etapas da solução de problema e os tipos de problema. Decisões não estruturadas, decisões estruturadas, aquilo que a gente viu agora há pouco. Beleza? Vamos ver uma questão aqui sobre isso para a gente ilustrar como isso cai em prova? Sobre o processo decisório, é correto afirmar: a tomada de decisão acontece permanentemente, independente do nível hierárquico? Correto. A tomada de decisão ocorre permanentemente para cada problema que surge. Eu não posso deixar problema sem solução. Eu preciso pensar numa decisão, eu preciso decidir como resolver. Isso independe da hierarquia. Seja na alta cúpula, nas gerências ou no nível operacional, o processo decisório é sempre presente. A primeira está correta. Segundo, independentemente do nível hierárquico, na tomada de decisão existem critérios determinados pela cultura organizacional. E aí? Questão correta. Independente da hierarquia, na tomada de decisão tem certos critérios que são determinados pela cultura. O que é cultura organizacional que a gente estuda lá em gestão de pessoas? É o jeito de ser da empresa, a carinha que a empresa quer ter para os seus funcionários, para os seus subordinados. E muitas vezes certas decisões ferem a cultura. Se a empresa tem uma cultura mais agressiva, certamente a decisão tem que ser agressiva também, tem que ser rápida e direta ao ponto. Se é uma organização de uma cultura mais coletiva, o processo decisório tem que envolver a participação das pessoas. Enfim, dificilmente você vai conseguir implementar um processo decisório que vá contra a cultura estabelecida da empresa, a não ser que você mude a cultura antes. Só que aí a decisão ficou velha e o problema talvez tenha se tornado pior. Então, correta também. E a última, no processo decisório, a escolha de uma alternativa de decisão leva em consideração que as alternativas encontradas serão ótimas, não bastando que sejam apenas satisfatórias. Seria ideal que todas as soluções fossem ótimas, mas nem sempre são, e muitas vezes a decisão sendo apenas satisfatória já está bom. Sendo assim, essa está errada. Sequência correta, então, certo, certo, errado, o que dá como alternativa a letra A. Certo, certo e errado. Beleza, galera? Tem muitas questões de processo decisório, de várias bancas, CESP, FCC, CES Gran Rio. Esse é um assunto bem explorado, não falta questão para treinar não. Beleza, gente? Isso é o que eu tinha para explicar sobre o processo decisório. Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima aula.